Se você for arrebatado hoje, quem ficar aqui, haverá segunda chance? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Diga para mim. Vamos lá. A ideia é essa. Você acredita no arrebatamento. E esse arrebatamento, ele acontece antes da tribulação. A igreja do Senhor, no caso você e eu, somos arrebatados, levados para o céu, a encontrar com o Senhor nos ares. Os que ficarem aqui, receberão uma oportunidade? O que você acha? Quem acha que quem ficar vai ter uma oportunidade dele ser salvo? Tipo, vai ter que ser degolado por amor ao Senhor, não vai aceitar a marca da besta, e etc. Vai ter que morrer por Jesus, é o que dizem por aí, não é o que dizem? Você acha que quem ficar aqui terá uma segunda chance? Quem acha que sim? Levanta a mão. Pode levantar a mão, irmão. Ó, quem acha que sim, levanta a mão. Bem alto, deixa eu ver você. Ok, abaixa a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Está bem dividido. Quem não levanta a mão, levanta a mão. O povo não é bobo, não. Eu não vou nem levantar minha mão. Ok, deixa eu só falar uma coisa. Antes da gente começar aqui, preste bastante atenção, para você não esquecer mais. Você tem uma ala que prega sobre a volta do Senhor, que acredita que a igreja fica na tribulação. Ela não é tirada da tribulação. Esses que acreditam que a igreja estará aqui na tribulação, é óbvio que eles não creem em segunda chance. Porque se a igreja estará aqui na tribulação, ela vai sofrer os revés, etc. E ela será arrebatada no final dos 7 anos de tribulação. É evidente que essa turma também não crê numa segunda chance. Tem a outra turma, no caso, são chamados de dispensacionalistas. Quem são os dispensacionalistas? É aqueles irmãos que acreditam que o evangelho está na Bíblia pregado por tempos e dispensações. Tem a dispensação abraâmica, no caso, que Deus fez com Abraão. Tem a dispensação antes de Abraão, a dispensação adâmica, noádica, abraâmica, mosaica, davíndica e da cruz. Ou seja, eles pegam a história e cortam ela em pedaços, como uma maçã. A história tem a dispensação adâmica, que é também chamada de dispensação da inocência. Em Adão tem duas, inocência e consciência. A consciência vem depois da queda. Inocência antes da queda. Então, dispensação adâmica, que vai até Noé, noádica. Essa dispensação, ela termina no dilúvio, depois vai até a mosaica, que ela é a dispensação da lei, a dispensação que Deus levanta Moisés. E aí vem a abraâmica, mosaica e davíndica. É um outro período da história de Deus na Bíblia. Aí vem a da cruz. E aí a eterna. Isso somos nós. Nós ensinamos aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. Nós pegamos toda a Bíblia e partimos ela em 10 pedaços. Então a Bíblia ela é entendida de 10 maneiras, doutrinas, das quais eu acabei de falar. E a Bíblia é entendida de 3 maneiras, tipológica, simbólica. E é importante falar isso, porque às vezes você pega a Bíblia ali e lê um texto que não é literal e você faz disso uma teologia. Por isso que a Bíblia tem 3 maneiras de entendê-la, que é tipológica, simbólica e literal. Nem sempre é literal, mas sempre é verdadeiro. Às vezes é tipo e às vezes é símbolo. E a gente precisa entender. E ela é constituída de 10 doutrinas. Teologia, cristologia, paracletologia, angelologia, soterologia, hamartiologia, bibliologia, antropologia já falei, né? Bibliologia e escatologia.
escato de fim, logia de ensino. Diante desses fatos, nós precisamos compreender esse ponto aqui da escatologia. Nunca falei, mas tem uma importância muito grande em falar. Qual é o ponto? Nós somos aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação. E é maravilhoso, porque 90% dos crentes no mundo acreditam assim. Você já viu o filme de Hollywood que começa com o povo fugindo e sofrendo, e Jesus só voltando e não arrebatando? Você já viu esse tipo de filme? Não existe. Não existe porque 90% dos teólogos creem dessa maneira, que a igreja não passa pela grande tribulação. Aí alguém diz assim, mas os presbiterianos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, veja bem, nós somos dissensacionalistas, eles são aliancistas, eles não acreditam nas dispensações, eles acreditam que Deus trabalhou com o seu povo através de alianças. Por causa disso, eles batizam crianças. Por qual motivo? Nós não batizamos crianças por falas óbvias da Bíblia, que a pessoa tem que crer para ser uma criança, não vai crer, como? Tem que crer para ser batizada. Então nós não batizamos por esse motivo. Outro motivo, ela também tem que se arrepender para ser batizada. Como é que uma criança vai crer e se arrepender? Outro motivo, Jesus, ele foi recebido no templo, circuncidado no 8º dia e foi batizado com 30. Se essa aliança que eles tanto jogam para nós fosse verdadeira, nós teríamos em toda a Bíblia batismo de crianças. Se tivesse uma importância muito grande. É importante a gente dizer que essa aliança, eles creem dessa forma. Assim como a ceia substituiu a Páscoa, o batismo de criança substituiu a circuncisão. Olha, legal, eu só preciso achar na Bíblia isso, pois não existe. Não há nada na Bíblia que menciona essa aliança. Que a aliança que Deus tinha no Velho Testamento era baseada na circuncisão. Agora é baseado no batismo de criança. É uma mentira. É uma forçação de barra do texto. Quem batiza criança é católico manso. Isso é catolicismo. Tem que crer, se arrepender e ser batizado. Então, como nós não somos aliancistas, aliancista é isso que eu estou te falando. Nós somos dispensacionalistas, que conseguimos achar o mover de Deus de eras em eras na Bíblia, a gente chega agora nessa questão do arrebatamento. Vamos lá. Imagina você que a trombeta soou hoje. E o Senhor arrebatou a igreja. Quem é a igreja aí? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu não. Você vai ficar feliz? Eu não vou ficar feliz. Se você vai ficar feliz... Irmão, foi mais forte que eu esse trocadilho aí, viu? Eu vou subir feliz. Eu vou consertar a pergunta. Quem vai subir feliz quando Jesus voltar? Ok, a culpa foi minha. Tá bom. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Jesus arrebatou a sua igreja. Quem foi arrebatado? A igreja. O que ela estará fazendo lá no céu? Ela entra num julgamento chamado Tribunal Bema. Jesus se assenta no trono e vai julgar o crente pelas obras que ele praticou. E alguns serão premiados, galardoados, receberão prêmios por suas obras, e outros perderão importância por estarem pobres, cegos e nus. Ou seja, foram arrebatados sem obras, foram arrebatados sem fazer a obra de Deus. Por isso que a Bíblia chama de pobre, cego e nu. No entanto, haverá um número muito grande de pessoas crentes que não serão arrebatadas. O que você acha? Vai ter um número grande? Imagina se Jesus decidir arrebatar a igreja em época de Copa do Mundo. Irmão, eu amo futebol.
Eu amo, gosto de futebol, gosto de falar de futebol, etc. Mas nessa época tem coisa que me assusta. O desfoque espiritual da igreja. Parece que acaba o mundo. O povo quer nem trabalhar, quer nem beijar a mulher. O negócio deles é só o futebol. E aí me preocupa essa falta de foco nesse período. E nem estou falando só de questões espirituais. Estou falando de tudo. Parece que o povo esqueceu que é pai, que é mãe, esqueceu que tem que trabalhar, esqueceu que é um futebol que acaba ali. Aí eu estava falando com a minha esposa, eu deitado na cama, eu tenho umas manias. Desde quando a gente casou, que eu pego o travesseiro, enrolo ele e ponho bem aqui na nuca e fico olhando por nada com coisa nenhuma. Às vezes ela acordava de madrugada e olhava, eu estava assim, ó. Eu falei, meu Deus, casei com um maluco. E eu ficava ruminando, pensando na mensagem que eu tinha que pregar, e a minha mente não descansava. E aí eu estava desse jeito essa semana. Peguei e fiquei olhando com a cabeça assim por nada. Depois eu olhei para ela e falei assim, sabe uma coisa que me preocupa no Brasil? É que a gente vem orando por tantos anos por avivamento, que só tem uma maneira dos avivamentos acontecerem, quando os ídolos são quebrados. Existe um ídolo nesse país absurdo que é o futebol. E não me parece estranho a igreja avançar tanto nos últimos anos e o futebol retroceder de uma maneira assustadora em todos os anos. Você pega lá o Messi e faz 3 gols com 40 anos de idade num jogo. O Cristiano com 42. E aí os meninos do Brasil com 20 não conseguem correr. Tem uma coisa estranha no nosso futebol, gente. Os maiores times devendo mais de 2 bilhões. Os maiores. Porque tem uma diferença entre melhor time e maior time. Tem 2 aí que é melhor, mas maior nem sonho. Aí você começa a perceber que eu sou de uma época que pintava as ruas, punha as bandeirolas. Quando o Brasil foi campeão e o Baggio jogou para cima, eu estava no chão, do jeito que eu estava, eu fiquei chorando. Quanta bestice. E eu percebi, irmão, que hoje nós estamos alcançando algo no Brasil, nós vamos chegar a algo no Brasil muito grande em meios de pregações do Evangelho, mas me parece que Deus, não sei, eu posso estar errado, tá bom? Se você não concorda, joga fora. Que Deus está quebrando nossos ídolos. Quem enche estádio hoje no Brasil não é mais futebol. Quem encheu, eu vi essa matéria ontem, e o repórter não é crente. Quem encheu o estádio mesmo no Brasil num prazo de 2 anos não foi Flamengo, não foi Palmeiras, não foi São Paulo, não foi esses grandes times. Não foi o Corinthians. Sabe quem encheu? A igreja. Quem encheu o estádio, quem superlotou o estádio do Corinthians em 2 eventos, não foi o Corinthians. Eu tive esse dia, meu filho me obrigou, pôs uma arma na minha cabeça e me levou no Morumbi. Pela primeira vez na vida eu assisti um jogo do meu time no estádio. Nunca fui. Por exemplo, foi um sentimento bacana, até foi muito engraçado, que a gente não tinha comido nada, chegou direto do aeroporto para ir para o Morumbi, eu ia pregar no outro dia só, e aí você vai chegando lá, que é um monte de carrinho de espetinho. Eu fui lá, comprei um espetinho. O Jean também comprou um espetinho. Daqui um pouco a polícia apareceu, o cara do espetinho começou a correr. E correndo a polícia, e eu e o Jean correndo atrás dele. Meu espetinho! Oh! Oh! Irmão, eu corria e parava um pouco e ia. Eu corria porque eu falei, não acredito. Meu Deus, se alguém me ver correndo atrás do carrinho do espetinho, o que vai ser da minha vida, meu Deus do céu? Que experiência que meu filho me deu. Correr atrás do espetinho na chuva. Mas o estádio estava vazio. Mas no final do ano passado ele esteve cheio.
com 65 a 70 mil pessoas em 3 ocasiões. E não foi o São Paulo que encheu, foi a igreja. Há muitos anos a gente está ouvindo que a igreja iria encher o estádio. A arena lotou. Você sabe quando esse time da arena encheu o estádio pela última vez? Tem pelo menos uns 5 anos. Quem encheu pelas 3 últimas vezes não foi o Atlético. Foi de novo a igreja. Então me parece uma coerência pedir para Deus avivar. Lá no país de Gales, os jogadores não conseguiam jogar, porque eles estavam trêmulos da presença do Espírito Santo. O estádio ficava vazio na seleção inglesa. Hoje, a seleção inglesa ganhou de 4 hoje. Ficava vazio na seleção inglesa e lotado com garotinho de 16 anos. Vocês estão percebendo esse movimento? Ou é exagero meu dizer isso? Que Deus está começando a cumprir algumas profecias, que as ruas seriam cheias do poder de Deus, que os estádios seriam cheios do poder de Deus, que as escolas, o menino foi chamado agora, semana passada, meu amigo Lucas Teodoro, o menino tem 19 anos de idade, ele é responsável pelo movimento Avivamento nas faculdades. Então eles estão reunindo em todas as universidades federais do Brasil, no final das aulas, 4 mil dentro de uma tenda. Eles vêm aqui e armam a tenda no pátio da universidade e lota, busca do Espírito Santo, conversão e etc. O Ministério Público chama então o menino Lucas Teodoro e coloca nele, na equipe dele, o título de organização criminosa. Motivo: estão quebrando a laicidade da universidade. Olha para mim, irmão. Vocês viram a entrevista da Fernanda Brum com a Cissa Guimarães? E a Cissa querendo encurralar logo a Fernanda. A Fernanda tem tudo na língua. Ali não pega não, menino. E ela mostrando que a igreja alcançou situações no Brasil que assusta todo mundo. A música gospel bateu a funk, bateu a sertaneja, bateu tudo. Nós somos, não é só no Brasil, nós somos o número 1 no Spotify, no Deezer e no YouTube no mundo. Não é no Brasil. Aí quando você vai assistir, você vê, a gente não tem mais o que o futebol chama do quê? Ídolos. A gente não tem mais um Ronaldo, não tem mais um Ronaldinho, não tem mais um Romário, não tem mais, a gente vai ter que se contentar. Eu não me contento com nada. Eu não vou ter que nada. Para mim isso aí é entretenimento de rico. Gostar? Gosto. Mas entenda uma coisa, Deus mudou as coisas, o rumo nesse país. O brasileiro vai parar de chamar jogador de futebol de ídolo. Ele vai parar de chamar jogador de futebol de ídolo. Olha isso. Gente, é falado abertamente. Ídolo. Aí mostra lá um Ronaldo, um Kaká, um Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho. E o que o narrador fala? Nossos ídolos. Em outras palavras, não é à toa. Aqui, ó, antes era assim, a igreja assim. Agora, mudou. As melhores músicas, mudou. Vamos lá. Só para você entender. Vocês foram assistir, foi no cinema que passou, aquele filme da Giacomo, que ela faz o papel da mulher americana que é espancada pelo mendigo lá na Barra do Rio de Janeiro e ela vai para a UTI. Vocês assistiram esse filme? Fantástico. Fantástico. Esse filme deu mais bilheteria do que o He-Man. Eu assisti o He-Man, é muito bom. Mas o filme da Giacomo lá, que é uma história de fé, eu conheço a família, que ela é dada como morta e o Senhor ressuscita ela na UTI. Teve mais visita. Ó, você quer ver? O filmezinho, desenho, Davi.
Eu assisti com a Isa e a minha esposa. Davi, no cinema, teve mais espectadores do que os últimos que está tendo aí. E aqui funciona assim, ó. Filme do sei que, evangélico, vamos todo mundo no cinema. Aí pronto, acabou, irmão, lota, vira culto. De alguma forma, é estranho, falei para ela, não é estranho que a gente começou a orar para as igrejas encher os estádios, para as igrejas encher as ruas, para o Senhor avivar a igreja e fez isso aqui? Existe um negócio grave que está aí, viu? Gravíssimo. Primeiro, crente não aposta. Por isso que o futebol está quebrando, irmãos. Crente não vira sócio torcedor. O time que mais tem sócio torcedor hoje é o Palmeiras. 92 mil torcedores. Na minha época, quando São Paulo ganhou o Mundial, era 200 mil sócio torcedor. Hoje quem mais tem? Acabou, irmão. Isso não movimenta mais a massa. O que movimenta a massa nesse país, vocês viram 2 milhões de pessoas na Paulista? Na última marcha lá na Paulista, você pode questionar a motivação da marcha, não tem problema. Mas quem está lá é gente que está marchando por Jesus. 2 milhões, irmão. 2 milhões. Os ventos mudaram. E aí, vamos lá, vamos pensar cá agora. Nós temos hoje no mundo 3 bilhões de cristãos. 3 bilhões de cristãos, de um total de 8 bilhões de habitantes, versus 1,5 bilhão de muçulmanos. Ou seja, nós ainda temos que alcançar aí de 3 bilhões de cristãos para 8, nós temos que alcançar 5 bilhões de pessoas. Mas vamos supor que Jesus arrebata a igreja agora, a trombeta soa e a gente sobe. Seu pai, alguém, seu sobrinho, não sei o quê, ficou. Independente se ele é crente ou não, ele ficou. O crente ficou com o ímpio ficou com o crente. O que vai acontecer com essa pessoa que não subiu? Se tu assistir a novelinha da Record, na novelinha da Record, copiado um pouco de Deixados para Trás, vai dizer que quem ficou vai ter que pregar, vai ter que sofrer, vai ter que entrar em sacrifício e será arrebatado, vai subir com o Senhor no final dos 7 anos. Será? Vamos ver se nós encontramos margem para isso. Em Mateus 25, no versículo 1, o texto do capítulo inteiro. Presta atenção. Depois do arrebatamento, nós teremos muitos cristãos que ficarão. E o que acontece com eles? Diz assim, ó. Então, pode deixar o texto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas tomaram seus lampiões e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. E tardando o noivo, todas cochilaram. É interessante você notar aqui que até mesmo os bons crentes, até mesmo as prudentes, cochilaram. A vida espiritual está difícil para todos, até para os bons. Olha o que diz o texto: todas cochilaram e dormiram. Continua. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram. Quantas? 10. E prepararam seus lampiões. Dentro da simbologia bíblica, o número 10 representa todo. É um completo. O 7, perfeição. O 5, a graça. E o 10 representa toda a totalidade. Então, quando a Bíblia fala de 10 virgens, ela está falando de toda a igreja. E essa igreja, ela é dividida em 2 tipos de gente. Uma é sábia e a outra é tola.
Veja que a sabedoria é o que vai reger o arrebatamento da igreja. E diz assim: e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossos lampiões estão se apagando. Notem que as virgens insensatas não estão com falta de azeite, gente. Elas têm um número pequeno de azeite. Elas estão ali na igreja, mas elas não estão transbordando. Não será arrebatado um crente de meio termo. O crente morno, que é o caso aqui, que ela tem azeite, mas não suficiente para o Espírito Santo levá-la até o céu. Ela não tem azeite transbordando. É isso que diz, E disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, vamos lá. Elas tinham azeite e as lâmpadas estavam acesas. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, gente, presta atenção nesse texto. Tendo elas ido comprar, chegou o noivo. Aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja em um tempo de muita busca. Que muita gente estará falando de avivamento. Lembre-se, tendo elas ido comprar a unção, o azeite, o Senhor veio. Diz o texto: tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta... eu vou perguntar de novo. E a porta... Aí surge a pergunta aqui: a porta fechou. Fechou ou não fechou? Ela abre depois? Ele fechou a porta. Elas ficaram batendo pelo lado. Cadê a segunda chance? Vamos continuar. E tendo elas ido comprá-lo, texto anterior. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e a que estava preparada entrar com ele para as bodas, e a porta foi fechada. O que acontece? Depois chegaram as virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Abre? Irmão, de onde é que tirou essa ideia que depois que a porta fechar vai abrir? Ela simplesmente não existe. Isso é coisa dos filmes de Tim LaHaye, deixados para trás. Até os filmes de Tim LaHaye, ninguém pregava isso, até as músicas. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. A ideia da música é que acaba tudo, que fecha tudo. E a porta fecha. E não há uma outra oportunidade. Ninguém nunca creu nisso, ninguém nunca pregou isso. Mas Tim LaHaye vem com a ficção científica. Tanto que nos filmes do Tim LaHaye, muito bons por sinal, o filme começa a partir do arrebatamento. A ideia do filme é de quem fica. Ele não conta a história de quem vai. Ele conta a história de quem fica, que agora luta contra o anticristo, que agora tem que lutar para comer, lutar para se esconder. E essa é a ideia do filme. Hollywood ama isso. E o texto diz que a porta foi fechada. E elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Vamos ver? Leia você para você não pensar que eu estou manipulando o texto. Leia em voz alta. Em voz alta, valendo. Mas ele... Então eu não te conheço agora, mas depois eu abro a porta e vou te conhecer. É isso? O que você está lendo, e esse não é o único texto, é que de fato, meus preciosos e queridos irmãos, a porta fecha, vem a outra parte de crentes que não foi arrebatada, e ele diz: não vos conheço. Vamos aprender algumas coisas mais com essa ideia aqui. Primeiro, porque
não haverá segunda chance. Primeiro que você tem até 1.000, 1 milhão, 10 milhões com o Espírito Santo na terra. Agora imagina sem ele. O camarada não consegue ser arrebatado com a ajuda do Espírito Santo e pensa que será arrebatado sem ele. O cara não consegue ser crente fiel, preparado por 30 anos, com o Espírito Santo lhe ajudando nas suas fraquezas. Ele agora que pode, ele acha que ele vai ser um bom crente, cheio de Deus e arrependido, 7 anos sem o Espírito Santo. Que convence do pecado, justiça e juízo. Uai, pastor, por que o senhor está insistindo tanto sem a ajuda do Espírito Santo? Vamos caminhar um pouquinho aqui? Romanos 11, 25 nos ensina a primeira coisa. Termina o tempo da igreja. Veja bem, lembra que eu comecei lhe explicando o que é uma dispensação. Dispensação edênica, dispensação adâmica, dispensação noádica, abraâmica, davídica. E aí entramos dispensação da igreja e dispensação eterna. O que é tempo da igreja? O tempo da igreja começa em Atos 2, quando o Espírito Santo desce. Ali começa uma dispensação chamada tempo da igreja na terra. Essa dispensação já está durando 2.000 e poucos anos, mas ela vai acabar. E quando acaba o tempo da igreja? Quando a igreja for arrebatada. Vamos lá, Romanos 11, 25, olha o que diz o texto. Gente, isso aqui é muito profundo. Olha o que Paulo fala. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios aos seus próprios conceitos. A cegueira aconteceu em parte a Israel. Por que Paulo usa o termo em parte? Porque teve judeus que se converteram, inclusive os discípulos. Então a cegueira espiritual chegou em parte a Israel. E Israel, olha o que diz aqui, ó. Israel vai continuar cego até que tenha entrado ou terminado a plenitude dos gentios. Opa! Paulo está dizendo o seguinte: Israel vai continuar cego até terminar o tempo da igreja. Porque quando terminar o tempo da igreja, o evangelho volta para os judeus. Eles terão que se converter. São eles que serão degolados. São eles que terão que morrer de forma sacrificial para subir com Cristo. E serão salvos 12.000 de cada 12 tribos, sendo um total 144.000 judeus. Antecipa você, a salvação na tribulação não é para igreja. A igreja teve seu tempo e sua plenitude, teve a ajuda do Espírito Santo, teve aquele que convence do pecado, justiça e juízo, teve aquele que traz arrependimento, passou a plenitude da igreja. Então, primeiro ponto que nós lemos aqui, o tempo da igreja vai passar. É o que Paulo está falando. Até que o tempo da igreja chegue à sua plenitude. Termine. Quando é que termina o tempo da igreja? No dia que ela sai da terra. Olha que coisa interessante. Vamos lá? Fazer uma coisinha bem legal para você entender? Veja bem. Jesus subiu. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo vai subir. Jesus vai descer. Dispensação. A dispensação da igreja nos ensina que enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo, seu curador, o Espírito Santo, seu tutor, veja, o Espírito Santo é o curador da igreja. E ele vai ter que levar para o seu dono. O Espírito Santo sai da terra junto com a igreja. E no dia que o Espírito Santo sai, Jesus se prepara para voltar. Para o Espírito Santo descer, Jesus teve que subir. Para Jesus voltar, o Espírito Santo terá que subir. Porque vai terminar a plenitude. O Espírito Santo não está aqui para a parede. O Espírito Santo não está aqui para nada. O Espírito Santo só está aqui para a igreja. Se ela não estiver na terra, ele também não estará na terra. Vamos ver isso aqui, ó, Lucas 21 e 24.
Olha isso. E eles isso é interessante. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios. O que mais, gente? Até que o tempo dos gentios se completem. Nosso tempo vai passar. Até o nosso tempo se completar, Jerusalém será pisada por seus inimigos. E está chegando o fim do nosso tempo como igreja. Está chegando a hora dessa plenitude prometida e ensinada chegar. Ou seja, observa que desde a época de Israel vem sendo pisado por gentios. Você pega Nabucodonosor, depois você pega Alexandre o Grande, Epifânio vai lá e constrói um monte de Zeus em toda Jerusalém, isso no período interbíblico que vai de Malaquias a João Batista. Aí que vem os Macabeus e vence Epifânio o Grande e destrói as imagens de Zeus dentro da cidade. Depois Israel é pisado pelos romanos. E os romanos passam a ter vassalos lá dentro. Príncipes ou reis. Herodes era um vassalo de Roma, para obedecer o Império Romano. Aí você fala assim, quando acabou Roma acabou nada, vem aí os otomanos. Os otomanos tomam Jerusalém, aí começam as cruzadas, quando o Papa oferece indulgência, ouro e riqueza e terra, para quem fosse até Jerusalém guerrear contra os turcos. Porque são os otomanos que constroem a mesquita. Então, nunca, quando Israel volta para Jerusalém, já tinha lá os árabes. Por isso que tem a faixa de... O que é a faixa de Gaza? Você já leu essa faixa de Gaza na Bíblia. Era para onde Sansão dava suas escapadinhas. É a terra... Quem são os gazitas ali? Filisteus. Aquilo ali é bíblico. Faixa de Gaza é a Filistia, ou Filisteia, como alguns dizem. Agora presta atenção. Até hoje, Jerusalém é pisado por gentios. Mas a profecia bíblica indica que, olha só, a igreja é arrebatada. Jesus Cristo volta, porque aí o tempo da salvação volta para o judeu. O evangelho volta para o judeu. 2 testemunhas vão pregar e eles terão a chance de se arrepender e receber a Cristo. Ah é, pastor, então esses aí que são salvos na tribulação são judeus. A Bíblia é óbvia, é clara. Ou são judeus ou a Bíblia está falando duas coisas. Porque primeiro, ela fala que a igreja sobe, a porta fecha e não abre mais. Segundo, ela fala que vai ter que ter salvação para um grupo de gente que vai ter que ser degolado. Que não vai aceitar a marca da besta. Não é você. Não é parte da igreja. É judeu. E é isso que é muito importante. Agora veja. Esse tempo é o tempo da igreja que termina. É o tempo que a igreja deixa de ser noiva. Ela passa, interessante que ela deixa de ser noiva, ela não vira esposa, ela vira exército. Na nomenclatura. E é isso que é poderoso, irmãos. Mateus 25:10 diz assim, ó. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete de núpcias e a porta foi fechada. Apocalipse 19:7. Vai pegar a corrente desse texto de Mateus e diz assim, ó. Alegremos, exultemos e damos glória a ele, porque chegou as bodas do Cordeiro e sua noiva está preparada. Mas quando acontecem essas bodas, Apocalipse 19, versículo 1, o céu se abre,
Apocalipse 19, versículo 11. O céu se abre de novo. 19, primeiro, o céu se abre, a igreja entra. 19, 11, o céu se abre, a igreja desce. Olha o que diz o texto. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros são justos seus juízos. Agora veja o verso 6. No verso 6 diz: ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas e poderosas águas e trovões, que diziam: aleluia, porque o nosso Deus já reina. Você percebeu? A igreja está chegando no céu no versículo 6. Isso aqui não é um canto de anjo. Anjo não canta salvação, anjo nunca precisou ser salvo. Isso aqui são as bodas do Cordeiro. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, fases da igreja. A igreja hoje é noiva. Ela é arrebatada. Ela se casa, se torna um exército. E ela desce do céu para guerrear com Cristo. Vamos no verso 11, capítulo 19, verso 11. O texto diz assim: então olhei e eis que vi os céus abertos. Verso 1, o céu abriu e a igreja chegou. Verso 11, o céu abriu e a igreja desceu. Olha o que diz aqui. Eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que ninguém conhece. Ele está vestido um manto salpicado de sangue, e o nome se chama Palavra de Deus. Então veja, Jesus não vai voltar vestido de branco. Mas olha o verso 14. Olha a igreja voltando. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no com o seu cavalo branco, vestido de linho fino, puro e... Aqui está o retrato da igreja voltando com Cristo. O céu se abriu. Essa igreja agora é um grande e poderoso exército e ela está voltando com Cristo. Zacarias 14, no versículo 5. Olha o que diz o texto. (14, 5). Fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará a Zel. Fugireis assim como fugiste antes do terremoto nos dias de Uzias. E o Senhor meu Deus virá com todos os santos contigo. Esse é o termo para nós, irmãos. Isso está nos ensinando que a igreja está no céu nessa ocasião. E quando Israel estiver quase indo à extinção, a igreja volta com o Senhor para uma batalha chamada Armagedon, no vale de Megido. E a igreja volta para entrar em guerra contra o anticristo e todas as nações. 200 milhões de soldados que vieram pela terra, vieram por cima do Eufrates para entrar em guerra com Israel. Ou seja, esse aqui é o nosso retrato. Essa é a nossa realidade. A gente sobe para voltar. A gente sobe para ser transformado em um grande e poderoso exército. É o retorno do rei. Poucos entenderam a menção. Agora entenda uma coisa interessantíssima. Jesus virá, olhe bem, em 2 etapas. Vou repetir. Jesus virá em 2 etapas. Etapa número 1, para os seus, para levá-los para o céu. João 14, no versículo 1. Jesus retorna em 2 etapas. O texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Eu gosto da King James, porque tem gente que pensa que tem um monte de quartinho. A Bíblia fala das mansões celestiais. Se tu não tem uma mansão aqui, tu vai ter no céu.
Diz assim: na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: eu vou, preparai-vos um lugar. Irmão, a sua dor não é nada. Sua perseguição não é nada. Há um lugar para mim preparado lá no céu. Há um lugar junto do Senhor. Ele está me esperando na minha casa. Ele foi antes. Ele disse: eu estou indo antes preparar um lugar para você. E o texto continua. Olhe lá o que diz o texto: e quando eu for preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nenhuma mensagem tem essa esperança. Isso aqui não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. Há uma esperança. Eu vou trazer para mim mesmo. Eu vou te trazer para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus me quer do ladinho dele. Essa é a esperança do Evangelho. O Senhor preparou mansões celestiais para mim. E Ele disse: eu vou trarei para mim mesmo. Mas a parte do texto mais poderosa é: eu voltarei novamente. Vamos lá, repita isso. Oh, que texto poderoso, irmão. Isso é para curar qualquer depressão. Não tem nada mais empolgante e maravilhoso do que isso que a gente está ouvindo. É isso aqui, ó. Eu vou-lo trarei para mim mesmo. Segundo, lembra, Jesus vai voltar em duas etapas. Primeiro, para os seus, para a igreja. Agora, a segunda etapa, ele volta com a igreja. Primeiro, ele volta para a igreja. Depois, ele volta com a igreja. Vem, então, o que nós lemos, os santos, que agora vai misturar a igreja com anjos, não haverá mais diferença. Lembra que a Bíblia diz que lá no céu seremos como anjos. O nosso Senhor Jesus disse. Então, ele vai voltar com a gente. Tem duas coisas que eu estou preparando para usar só quando chegar no céu. Uma é meu violão. Você sabe que se o Senhor quiser me dar uns galardão, beleza, mas se ele me deixar só tocar perto dele, já estou satisfeito. Não precisa pôr meu nome em rua, não precisa pôr meu nome em nada. Só ficar perto dele eu estou feliz da vida. Já estou preparando as músicas. Segunda, minha bota com ponta de aço. Eu quero dar tanta butinada nos bichos aí, irmão. No anticristo. Vou te falar, irmão. Umas bestas. Tem as bestas do inferno, tem outras bestas também. Segundo, anote isso. Isso aqui vai te pegar de surpresa. O Espírito Santo será tirado. Você já ouviu isso? Pois tu vai ouvir agora. 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 4. Olhe só. Presta atenção. O capítulo 2, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, é sobre o anticristo e o Espírito Santo. E Paulo diz assim, ó: e agora vai sabeis o que o detém. Detém quem? Detém o anticristo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar 2 textinhos, 2 versículos um pouquinho atrás, para... Aqui, ó, vamos lá. Está falando do anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está claro para vocês que aqui o assunto é sobre o anticristo. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que eu pregava para vocês essas coisas? Ok. Agora no versículo 6, ele vai falar do anticristo. Quando é que esse anticristo será revelado na terra? Isso aqui é para não deixar dúvida. Vamos supor, nós estamos aqui e você faz a pergunta: Paulo, quando é que o anticristo será revelado? Ele diz nesse texto: e agora vós sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Aquele que se parece com Deus, quer se fazer de Deus e quer ser adorado. Está dizendo, ó, agora tem algo que o detém.
sabeis o que o detém, para que o anticristo seja revelado em seu tempo. Agora olha isso aqui. Porque o mistério da iniquidade já opera. Paulo está dizendo, a pessoa do anticristo ainda não se revelou, mas os seus mistérios. Foi o espírito do anticristo que crucificou Jesus. O espírito do anticristo é esse espírito de ódio aos cristãos que sai aí na mídia, na Nigéria, queimando igreja, etc. Com raiva de Deus, com ódio de tudo que se chama Deus, como a gente leu. Isso é chamado de mistério da iniquidade. Paulo diz, o mistério da iniquidade já opera. Agora olha isso aqui. Somente há um. Diga, há um. Não é uma. Esse há um, vocês podem observar que é um artigo definido. Pronome pessoal, sufixo masculino. Essas 3 regrinhas que eu te dei sugerem sempre uma pessoa. Aqui diz, há um que resiste o anticristo. Agora, por quê? Por quê? Eu vou te explicar por quê. Quem é o Espírito Santo? Vamos voltar daqui, alguns minutinhos aqui, em João 14, verso 17. Quem é o Espírito Santo? Vamos ler em voz alta? O Espírito, de novo? De novo? Ok, agora vamos lá. Voltamos então, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2,6. O anticristo é chamado na Bíblia de Espírito da mentira. Por que o espírito da mentira ainda não consegue atuar? Porque o espírito da verdade está resistindo a ele. E esse espírito da verdade resiste ao anticristo como? Na igreja. Continuando o texto. Porque agora sabeis o que o detém, para que seja revelado o seu tempo. Porque o mistério da iniquidade opera, mas há um que agora resiste até que saia do seu caminho. Opa! Ali está dizendo que esse há um que resiste ele vai ser tirado do caminho do anticristo. O texto de baixo fala assim, a verdade é que o mistério da iniquidade está em atuação, faltando apenas, lê em voz alta aqui, apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então está claro para nós que quem detém o anticristo, espírito da mentira, é o Espírito Santo, espírito da... Porque quando o espírito da verdade sair, ninguém vai pregar mais a verdade. Você sabe o que é o espírito do anticristo? Você parou para pensar que aos poucos eles estão tirando a ideia de pregação das igrejas? A ideia agora é que o culto foque na música, igual os Estados Unidos, Austrália. E tenha uma palavra de no máximo 8 a 10 minutos e que um culto não passe de 1 hora. E é interessante que eles querem um culto que não passe de 1 hora, mas sabe aonde que sangram? Na palavra. Porque Deus salva pela palavra, Deus converte pela palavra, Deus batiza pela palavra. É a palavra que vai fazer você crer. A palavra tem que ser pregada e conhecereis a verdade vos libertará. Se tirar a palavra, o espírito do anticristo domina. Você quer ver? Tem gente, esse texto aqui é claro, vai indo, vamos ler o texto, põe o texto. Tem gente que realmente acredita nessa segunda chance. Continua, verso 8, olha lá, 8. Agora vamos ver, olha que coisa interessante. Então será revelado o anticristo. Então depois do quê? Depois que o Espírito Santo sair, até que esse que o resiste for tirado. Quando ele for tirado, será revelado o iníquo. Então você quer saber quando o anticristo será revelado? Quando a igreja sair. E quem tira a igreja?
Foi o Espírito Santo que arrebatou Enoque. Foi o Espírito Santo que arrebatou Moisés. Foi o Espírito Santo que arrebatou Elias. Foi o Espírito Santo que arrebatou Jesus. Foi o Espírito Santo que arrebatou João na ilha de Pátimo. E foi e será o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. O Espírito Santo está na terra e ele vai te dizer: vambora, vambora, vou te deixar aqui não, vambora. Oh! E aí, irmão, é o óbvio, o texto é muito óbvio. Depois que o Espírito Santo for tirado, será revelado o iníquo. Mas isso é depois. Ou a igreja vai ficar aqui na terra sem ele. Você quer ver só? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o resplendor de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vida. Aí tem uns engraçadinhos dizendo que não acreditam nesse negócio de anticristo, porque não tem o termo anticristo na Bíblia. Não tem trindade também. É engraçado, esse povo é bonitinho. Precisa falar o enico, o anti. Precisa. Ele diz que não tem uma pessoa chamada anticristo, só o espírito do anticristo. Esse espírito veio da onde? Quando a Bíblia fala de espírito de Jezabel, veio da onde? De Jezabel. Se é espírito do anticristo, vem da onde? Do anticristo. Mas, gente, aqui tem uma comprovação bíblica. Vamos até o verso 11 aqui, ó. Esse anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é um homem ou não é? É esse. Com todo o poder, sinais, prodígios de... O Espírito Santo é o Espírito da... E o anticristo é o Espírito da... Vamos lá, tem mais, continua. E com todo engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da... Para que sejam salvos. Quem aqui está ficando? É um cara que amou Jesus? Quem está ficando? Ai, pastor, mas será que Deus é assim? Não vai levar as pessoas só porque não creu nele? Não, presta atenção. Ninguém aqui está ficando porque Deus está os lançando no inferno. Todos que ficam, não, lê o texto, não quiseram andar com o Senhor, não priorizaram. Ninguém, agora vamos lá. Você levaria um inimigo para a sua casa? O céu é a casa do Senhor, irmão. E a Bíblia diz que aquele que o rejeita se torna seu inimigo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque um dos fundamentos da teologia liberal é fazer essa psicologia barata, dizendo que Deus é esse de amor, que vai jogar o povo no inferno só porque não o quis. Ele não vai jogar ninguém no inferno, são as pessoas que rejeitaram a verdade. Olha o que diz aqui, ó. Por engano da injustiça naqueles que perecem por não receberem o amor da verdade. Agora segura esse texto. Aqui prova por que 11. Não há segunda chance. Lê em voz alta, vamos. Para que creiam em uma... Quem estiver aqui, ele vai estar debaixo de um negócio chamado operação do erro. Aqui diz assim, ó, Deus envia a eles um poder para que creiam na... Então todo mundo que estiver aqui vai crer na... E por que Deus envia esse poder sedutor? Vamos ver? Qual motivo? Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. O texto está dizendo claramente, a igreja subiu, um espírito de engano vai tomar conta da terra. Vai ter pregador levantando em cadeira de roda, gente doente. Vai ter morto ressuscitando. O estádio vai estar enchendo, por quê? Você leu comigo? O espírito do anticristo, ele vai tomar conta. Ele vai ressuscitar morto, vai ter uma coisa parecida com o Espírito Santo, que o texto ele chama de espírito do engano. Eles vão chamar isso de avivamento. Ah, mas os que sumiu? Ah, de alguma forma o diabo vai entrar na mente deles e dar um monte de tese. Eu acredito até que vai aparecer corpos de parentes, morreram por uma peste, por uma doença. O anticristo, ele vem com
toda a possessão do diabo. Ele tanto ressuscita quanto tira. Todo mundo que estiver aqui vai dizer, não, ninguém sumiu, foi uma peste. Isso em tese, mas vai acontecer muita coisa. Ou seja, qual é o papel do Espírito Santo? Primeiro, morar na igreja. João 14, 16 e 17. Para convencê-la do pecado, justiça e juízo. Terceiro, para nos levar a ter conhecimento e intimidade com Deus. Gálatas 4 e 6. Ou seja, a conversão do homem a Cristo é atribuída ao Espírito Santo. É Ele que converte o homem. Quem vai se converter sem Ele, irmão? Que maluquice é essa? Ou seja, o Espírito Santo só tem funções na terra envolvidas com a igreja. Sem a igreja, ele não tem mais nenhuma função na terra. E terceiro e último lugar. Segura aí. Quem quer viver esse arrebatamento e se encontrar com Cristo? Diga amém. E é melhor, viu? Porque não tem o que uns camaradinha prega aí, segundo trem. Irmão, vamos lá. Por que um pregador prega um negócio desse? Olha o conteúdo da pregação. Se você não for, fique tranquilo, vai ter uma segunda chance. Se você ouve uma mensagem dessa e tem um cara desviado, ele se confronta ou... Ele vai pensar assim, vou esperar o pau torar mesmo, a hora que vir a tribulação, aí eu me arrependo. Ele vai pensar assim. Honestamente falando, eu falo, irmão, se tu crê assim, não prega, cara. Isso é danoso. Como é que essa mensagem, ela gera arrependimento? Como é que essa mensagem gera temor e santidade? Não gera. Ah, mas o povo também não tem que ter por medo. Irmão, se tem uma coisa que o povo não tem mais hoje é temor. Sumiu o medo de Deus do mundo. Ninguém mais tem medo de um juízo, de desrespeitar Deus. A gente tem que voltar a ter temor. Irmão, você tem que entender que a qualquer momento a trombeta vai soar. Eu posso estar em casa assistindo essa porcaria desse futebol que não ganha de ninguém. Eu posso estar fazendo o que eu quiser, mas se você tem uma vida de temor ao Senhor, a trombeta soa e você sobe, você é desintegrado desse mundo e integrado na glória para todo sempre. Né? Vocês cantaram aqui. Eu trago a mensagem, eu ponho ali umas 5 mensagens e fico ali esperando da parte de Deus qual delas eu tenho que falar. De repente começa a cantar. O céu começa... Aí o Espírito Santo faz assim. Já atingi, Senhor. Já atingi. Sejamos honestos. Não há nada mais poderoso do que entender isso. Do que compreender isso. Agora, por que não há segunda chance? Filosoficamente falando, porque ela não é saudável para você. Sabe o que é saudável? O Senhor pode voltar a qualquer hora. Levar-me para a glória e fechar a porta. Isso te traz o quê? Temor. Isso é saudável. Terceiro e último lugar. A Bíblia afirma que não tem segunda chance. Categoricamente. Em Mateus 25 e 10, diz que elas entram para as bodas e a porta se fecha. Em Mateus 24 e 37, isso aqui é semelhante às bodas. Olha o que diz o texto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Opa! Se a gente quiser saber como vai ser, é só estudar os dias de Noé. E como foi os dias de Noé, então, que será a vinda do Filho do Homem? Então vamos lá. Jesus usa os dias de Noé como exemplo de seu retorno, mas ele usa... como que ele usa? O aspecto surpresa dos dias de Noé. Isso significa que ele está falando por metáforas, ou seja, é um exemplo do arrebatamento. E o que ele diz? Ele diz, Noé entrou na arca de surpresa e eles não perceberam.
O que mais ele diz? Fechou a porta da arca e começou a chover. O que mais que ele diz? A porta da arca foi fechada pelo lado de... Não teve segunda chance para o povo do dilúvio. Não teve segunda chance na parábola. Cadê a segunda chance para o povo de Sodoma? Da onde que a gente tira umas maluquices dessa? Olha o que diz o texto, vamos ver? Só para você entender. Deixa aí, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Continua. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, de boa, tranquilo. Casavam e davam-se casamento, até que Noé entrou na arca. Nós vamos entrar na arca. Nós vamos entrar na arca a qualquer momento. Pode ser hoje. E continua. E não souberam que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim, igualzinho isso. Desse jeito, entrou, fechou e o dilúvio levou a todos. Jesus disse, desse jeitinho será a vinda do Senhor. Texto que nós passamos batido e não percebemos quanto é grave esse tipo de texto. Não tem, irmão. Pensa nos dias de Noé, pensa em Sodoma e Gomorra, pensa na parábola e em todos os textos que nos mostram. Quarto, a salvação revelada na Bíblia durante os 7 anos da tribulação, que a igreja estará lá, ela é para judeu. Primeiro, o judeu não subiu, não foi por conta de mundanismo, foi por causa de cegueira religiosa. O Espírito Santo sobe, 2 pregadores descem. E aonde é que eles descem? Em Tel Aviv. E eles pregam por 3 anos e meio. Se alguém tentar fazer mal a esses pregadores, eles têm poder para fazer fechar o tempo para que não chova, ou enviar pragas sobre aqueles que tentarem lhe fazer mal. Quem tinha esse poder? Os 2 poderes, fechou o tempo, Elias. Pragas, sangue, quem? Moisés. Então, provavelmente será Moisés e Elias. Esses 2 vestidos de saco, até o Agenoduque já sabe a veste deles. Esses 2 vestidos de saco vão pregar por 3 anos e meio. E qual a mensagem desses 2 mensageiros? Jesus já veio, o Messias já veio. Vocês rejeitaram o Messias, vocês não quiseram o Messias, mas vocês têm que aceitar o Messias. A mensagem deles é a nova aliança. Eles serão mortos. E o mundo todo vai fazer festa, porque essas 2 testemunhas serão mortas. Olha que coisa interessante. Como é que o mundo todo vai saber que eles morreram e vai vê-los morrendo? A Bíblia diz que vai vê-los. Irmão, isso só é possível em nossos dias. Se isso fosse 40 anos atrás, não seria possível. É nos nossos dias que há tecnologia suficiente para filmar e captar a morte das 2 testemunhas. Porque eles vão morrer, o seu corpo ficará extindido em Tel Aviv durante 3 dias. E as câmeras filmando eles. Diz a Bíblia que o mundo todo vai fazer festa. Mas depois de 3 dias, o Espírito Santo ressuscita as 2 oliveiras. E aí, irmão, aí é o sapeca iaiá. Aí vai ser bonito. Como você pode perceber, o judeu vai se converter pela pregação das 2 oliveiras. Se o evangelho durante a tribulação fosse para todos, não teria descido literalmente só em Jerusalém. Entendeu, gente? Eles vão ganhar 144 mil judeus. Apocalipse capítulo 11, do 1 ao 12, depois você veja esse registro. Apocalipse 13, do 7 ao 8, diz assim, ó, sobre a besta, o besta. E foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. Falando da besta.
E todos os que habitam na terra adorarão a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Como é que o cara me diz que vai ter segunda chance com um texto desse? O cara que não subiu não tem seu nome no livro? Então o Senhor vai escrever de última hora. Ele, peraí, só um pouquinho. Ah, meu irmão. Não vão. Infelizmente, para quem lê. Agora em Apocalipse 20, no versículo 4, mostra o que vai acontecer com aqueles, no caso, o evangelho volta para o judeu. Diz assim: eu vi tronos e assentar-se-á sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. Eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem havia recebido a marca na sua testa ou suas mãos, mas viveram e reinaram com Cristo por 1.200 anos. 144 mil. É a igreja querendo roubar a bênção de judeu. Preciosos, arrebatamento é a nossa esperança. Não deixe que alguém tire a sua esperança. E um dos motivos é, não existe esse negócio de arrebatamento, não. A igreja vai passar pela tribulação. Vira para ele, pode passar você. Eu não creio. Você quer passar, passa. Ué. Tem gente que ama a tribulação, que, meu Deus do céu. Gente, nós não estamos aguardando o anticristo. Não é o anticristo que nós esperamos. Aqueles que não creem no arrebatamento estão esperando, sabe quem? O anticristo primeiro. Eu não estou esperando o anticristo. Eu estou esperando o Senhor. E mais, eu não estou aguardando Jesus daqui 30 anos. Pastor, quanto tempo você acha? Eu não sei. Eu não estou aguardando arrebatamento daqui 15, daqui 30, daqui 40. Eu estou aguardando agora, hoje. A qualquer momento meu Senhor vai voltar. A qualquer momento Ele vem. E eu vou chegar diante do Senhor, Ele vai dizer, Hernani, cadê o povo que eu te confiei? Senhor, está aqui. Entre para o regalo do seu Senhor. Ô, meu irmão, está chegando uma hora maravilhosa. Antigamente, quando a gente pregava isso, cantava uma música aí dos irmãos, como é que é lá do Voz da Verdade, né? Não, essa daí é do seu tempo. Essa é muito velha para mim. Aí também não exagera. Eu estou falando do Rio Azul lá, o irmão começou com ela, eis que vejo o céu aberto. Essa eu não sei não. Essa é só o pastor Samuel e a Kézia. Eu não sei essa música não. Né? Essa é bem antiga, né? Vocês sabem? Bando de idoso. Estou pronto para... Essa é maravilhosa, mas o Rio Azul lá do Rio Azul é melhor, né? Vamos ficar em pé. Prepara o seu coraçãozinho para a ceia do Senhor. E olha, irmão, no que depender de mim, de tempos em tempos, eu vou vir aqui e vou pregar sobre a vinda do Senhor. Eu sei que tem mensagens como arrependimento, volta de Jesus, confronto de pecado, estão sumindo ainda. Mas, se Deus nos der graça, a gente vai continuar pregando. Eu quero que você faça o que Paulo diz, examine-se a si mesmo e participe da ceia. Além do Rio Azul, aleluia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro num
Glória a Deus. Tristeza e dor. Hoje é dia que o Senhor vai tirar a sua dor. Nunca mais. Além do rio azul. Além do rio azul. Oh, glória. As são de ouro e de cristais. Está chegando a hora. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais. Visualize o que você está cantando. Verei o grande rio da vida. Imagina se fosse hoje. Claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá. Levanta a mão. Mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei. Oh, aleluia! Seu corpo, enfim. Oh, Senhor! As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Glória a Deus! Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali. Não. Verei